Meus irmãos, mais uma vez, a graça e a paz. Abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 10, onde faremos a leitura dos versos 13 a 15. Romanos 10, de 13 a 15. Convido os irmãos a ficarem em pé mais uma vez. O texto sagrado diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem nada creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Amém. Os irmãos podem assentar. Quem aqui é pregador do Evangelho? Vou repetir a pergunta. Quem aqui é pregador do Evangelho? Além de ser um privilégio, o ser pregador do Evangelho é uma ordem dada pelo próprio Senhor Jesus, conforme Atos, capítulo 1, verso 8, e outros textos que veremos na sequência. Ordem essa ratificada várias vezes por vários apóstolos, dos quais destacaremos aqui pelo menos dois. Paulo instou Timóteo nos seguintes termos: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina. 2 Timóteo, capítulo 4, e o verso 2. Falando ainda aos presbíteros de Éfeso, disse: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, conquanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Atos, capítulo 20, o verso 24. Pedro, por sua vez, escrevendo sua primeira carta, disse: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Todos esses textos nos mostram que nos foi dada uma ordem a ser cumprida: pregar ou proclamar a mensagem do Evangelho. A mensagem de hoje tem como proposição, isto é, como tema, proclamação. Nós fomos chamados para proclamar, anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Com base nisso, a pergunta que responderemos hoje é: por que devemos proclamar o Evangelho?
porque devemos proclamar o Evangelho. Em primeiro lugar, porque recebemos a missão e fomos enviados. Porque recebemos a missão e fomos enviados. Veja o versículo 15. Ele diz: e como pregarão se não forem enviados? Aqui é uma pergunta retórica. O apóstolo Paulo faz a pergunta e na pergunta tem a resposta. Já traz a resposta. Para que haja pregação do evangelho, é preciso que alguém seja enviado. Nós que cremos em Cristo recebemos a missão. Fomos enviados com a finalidade de fazermos discípulos, conforme Mateus, capítulo 28, verso 19. E agora nós faremos aquele exercício de caminhar pela Bíblia, para vermos os textos. Mateus 28, verso 19, por favor. O que é que diz? Quem encontrar pode ler. Então, a ordem, a missão que foi dada é: ide, portanto, fazer discípulos. Como é possível fazer discípulos sem pregação do Evangelho? Essa é a pergunta retórica que Paulo está fazendo. Como pregarão se não há... Como pregarão se não forem enviados? Um pouco antes, no versículo 13, ele diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E ele, então, no versículo 14, pergunta: como, porém, invocarão aquele de quem não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Logo, é preciso assumir a missão que foi dada. Ide, portanto, fazer discípulos. Uma missão que é apresentada em Mateus, conforme o texto lido, mas também em Marcos, por favor. Marcos 16 e o verso 15. O texto diz como? Ide. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a missão. Nós temos a missão, nós recebemos a missão. Pregar o evangelho, o que só é possível, e a evangelização só é possível por meio da pregação do evangelho. Podemos e devemos fazer muitas coisas em nossa vida ministerial. Cada um aqui tem a sua vida ministerial. A minha, obviamente, é de conduzir esse rebanho. É de caminhar com vocês. É de me preparar para pregar a mensagem. Também outras, oração, visitação, enfim, como vocês bem sabem. Mas cada um aqui tem a sua missão. Cada um aqui deve desempenhar a sua vida ministerial. Lembro agora de uma irmã em uma determinada igreja, são essas histórias que a gente escuta e penso eu que é verdadeira. Uma irmã na igreja que não sabia fazer nada.
Ela se auto-intitulava como alguém que não sabia fazer nada. A única coisa que ela sabia fazer era buscar a água para o pregador daquela noite. Era o que ela fazia. Nós temos uma vida ministerial e nós podemos, e não apenas podemos, devemos fazer muitas coisas nesta vida ministerial. Na verdade, temos muita coisa a fazer, porém, nenhuma precede a pregação da palavra de Deus. Ah, eu sei orar, eu sei visitar. Ah, Deus me deu a condição de orar e o problema ser resolvido. Graças a Deus. Mas isso não deve preceder a pregação do Evangelho, a pregação da palavra de Deus. Nada precede a pregação da palavra de Deus. É por meio dela que anunciamos o amor e a misericórdia de Deus. É por meio dela que anunciamos os meios pelos quais o pecador é salvo. Conforme Efésios capítulo 2, verso 4 e 5, e depois o versículo 6 a 10. É por meio da pregação do Evangelho que o pecador é salvo. Eu posso ter vários dons, e graças a Deus que você tem vários dons, e deve desenvolvê-los, e deve colocá-los em prática, mas nada, absolutamente nada, sobrepuja a pregação do Evangelho. Sabemos disso. A questão é que não fazemos. A questão é essa, é que nós sabemos, mas não fazemos. E talvez você diga, opa, mas espera lá. Será que realmente nós não fazemos? Será que nós não pregamos a mensagem do Evangelho? De fato, nós não fazemos. E aqui eu não estou apontando o dedo para ninguém, acusando ninguém. Estou falando do ponto de vista da Igreja do Senhor Jesus como um todo. Imagine uma nação como a nossa, o Brasil, que no último censo deu um percentual de crentes nessa nação. Anteriormente, acho que era 22%, algo mais ou menos assim. Me parece que aumentou um pouco, mas eu não lembro agora de cabeça o valor, o percentual de crentes no Brasil. Mas vamos pensar aí, talvez, com um aumento, vamos pensar em uns 30% de crentes nominais no Brasil. Se de fato houvesse essa quantidade, e se essa quantidade pregasse o Evangelho, o Brasil não estaria do jeito que está. Percebe? Você entende o que eu estou dizendo? Se de fato X% da população brasileira fosse crente verdadeiro, que pregasse a mensagem do Evangelho, não teríamos um Brasil como nós temos hoje. Onde muita gente é imoral, onde muita gente é corrupta. A questão é que não fazemos. Não pregamos a mensagem como deveríamos pregar. E o porquê não fazemos? Não fazemos porque a tarefa é tremendamente grande. A tarefa é extraordinariamente grande. Muitas vezes nos assustamos com o tanto de coisas que temos a fazer. Nós somos ativistas. Nós temos uma certa quantidade de coisas a fazer no dia.
E como se não bastasse, nós arrumamos ainda mais a fazer. Somos ativistas. A igreja tornou-se ativista, esquecendo-se do básico. E quando eu digo a igreja, eu não estou me referindo à nossa igreja especificamente. Eu estou falando da igreja do Senhor Jesus como um todo. A igreja tornou-se ativista. É muita programação. E não o é porque é dezembro. Não. Aliás, a nossa igreja é tida como uma das igrejas que não tem programação. Lembro que nesses 14 anos de existência da nossa igreja, comemorando hoje, agradecendo a Deus hoje por este feito, lembro que muitas vezes eu fui questionado, interpelado pelo fato da nossa igreja não ter programações. Não tem. Encontro de casais, programação disso, programação daquilo, não tem. Mas a igreja é ativista, tem muita coisa para fazer, e não estou dizendo que não deve ter, que não deve ter as suas programações, muito pelo contrário, se nós tivéssemos condições, nós teríamos. A questão é que, quando nós nos tornamos ativistas, nós nos esquecemos do básico. E o básico é pregação do Evangelho. Porque nós temos a missão, ela foi dada, e de pregai o Evangelho a toda criatura. Em 1976, a revista O Altar da Família, publicada pela Luz para o Caminho, disse que a religião maometana estava progredindo mais rapidamente do que o cristianismo na África. À época, uma publicação australiana afirmou que a população do mundo aumentava a 62 milhões anualmente, dos quais somente 2 milhões entravam em contato com o Evangelho. Isso em 1976. Vai completar aí 50 anos. Imaginem hoje, com uma população mundial passando dos 8 bilhões. A porcentagem de pessoas que tiveram acesso à pregação do Evangelho é pequeníssima. Existem mais bilhões de pessoas que nunca ouviram de Deus e de sua palavra do que os que têm tido essa experiência incomparável. Existem muito mais bilhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus e do seu Evangelho do que aquelas que ouviram. E por quê? Porque a igreja não tem pregado a mensagem do Evangelho. Lembro ontem, o reverendo Flávio Marcos falando aqui, disse que, citou uma determinada religião, que os seus adeptos têm muitos filhos, para que eles sejam propagadores da mensagem daquela religião. E ele aí fazia uma comparação, né, entre aquela religião e nós, crentes. Dentro da atual conjuntura, nós temos poucos filhos, quase nenhum. E ele citou ele mesmo, ele disse que na família dele, 7 irmãos, eram 7 filhos. Mas esses irmãos tiveram 2 filhos. Dos que casaram e tiveram os filhos, tiveram, quando muito, 2 filhos. Bom, isso aqui é só um adendo para dizer que, de fato, existem mais bilhões de pessoas que nunca ouviram de Deus e de sua palavra do que os que têm tido essa experiência. Embora tenhamos um certo número de cristãos no mundo, a proporção de missionários cristãos em relação com a população mundial é infinitamente pequena. Percebe como é difícil pregar o Evangelho?
É uma tarefa árdua. Mas nós precisamos colocar em prática a nossa missão. Devemos nos esmerar em cumprirmos a missão. Deus não espera outra coisa de nós que não seja a proclamação do Evangelho. Deus não espera outra coisa de mim, de você, entrando nessa nova fase da igreja, após completar 14 anos. Ele não espera outra coisa que não seja pregação do Evangelho, proclamação da mensagem de Cristo. Ah, pastor, então quer dizer que nós não teremos programações? Teremos. Teremos. Como temos? Intercâmbio, vigília e outras programações certamente teremos. Mas nenhuma deve ter primazia, preceder em relação à pregação do Evangelho. Ah, pastor, eu queria que essa igreja tivesse um número ainda maior de crentes. Ah, pastor, eu queria que nós tivéssemos condições de ter um espaço melhor, maior do que esse. Salas para crianças, jovens e os adultos também. Ah, pastor, eu queria que tivesse uma outra configuração. Meu irmão, minha irmã, só vai ser possível quando pregarmos o Evangelho e pessoas se converterem, estiverem conosco. Deus não espera outra coisa de nós que não seja a proclamação do Evangelho. Em seu ministério, eu dizia que cada um tem uma vida ministerial, lembram, né? Nessa vida ministerial, em seu ministério, certamente não somente visitar, aconselhar e acompanhar as programações dos vários departamentos ou sociedades da igreja, mas, sobretudo, pregação do Evangelho. O nosso ministério, enquanto igreja, que completa 14 anos, dependerá intrinsecamente e só será exitoso se formos fiéis à missão que recebemos. De modo que devemos proclamar o Evangelho em primeiro lugar, porque recebemos a missão e fomos enviados. Em segundo e último lugar, porque devemos proclamar o Evangelho, porque é a única maneira que o não crente tem para crer em Jesus. Vou repetir. Porque é a única maneira que o não crente tem para crer em Jesus. Versículo 14. E como ouvirão, se não há quem pregue? O texto, meus irmãos, fala eminentemente de evangelização, onde o evangelizador se destaca, conforme a parte final do versículo 15. Dê uma olhada na parte final do versículo 15. Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Há um destaque aqui para o pregador. Há um destaque aqui para o missionário. Nós temos uma missão, somos missionários. Os pés deles, dos missionários, dos quais eu e você fazemos parte, são formosos. Há um destaque aqui substancial. Hernandes Dias Lopes diz que o evangelizador tem os pés formosos por causa da mensagem que leva, a mensagem da graça, a mensagem da reconciliação, a mensagem de salvação. Há um destaque para o missionário aqui por causa da mensagem que ele carrega, que ele leva. E olhe que o texto está fazendo ligação direta com o Antigo Testamento.
Quando lá o rei saía para um combate, para uma guerra, ou para se defender de invasores, quando ele era vitorioso ou quando ele era derrotado na guerra, ele enviava um missionário, um emissário, uma pessoa, um missionário, vamos colocar nessa perspectiva, um representante dele. Vai à capital do país e anuncia o que aconteceu. E aquele anunciador, quando ia chegando à cidade, normalmente as cidades fortificadas, com um atalaia lá em cima, um vigia, permanentemente de olho, para ver o que estava acontecendo em volta, e quando ele via aquele emissário vindo com a mensagem, com a medida da carreira, com o modo como ele vinha correndo, ele sabia, o atalaia sabia qual era a mensagem. A depender da carreira, a depender do modo como ele corria, o atalaia sabia qual era a mensagem. Agora imagine você correr quilômetros e quilômetros e quilômetros descalço, porque naquela época não havia sapato Nike, Adidas, ou seja lá qual fosse, como nós temos hoje, sapatos de corrida. Não, eles corriam descalço, pés feridos, pés cheios de calo, pés sangrando, pés cheios de poeira, e mesmo assim tinham pés formosos, principalmente quando traziam notícias boas, notícias alviçareiras, notícias de que foi vitorioso. E qual é a nossa notícia? Nós não precisamos correr mais como eles, mas ainda assim temos boas notícias, notícias de salvação, notícias da graça, notícias da reconciliação. Essa é a única maneira que o não crente tem para crer em Jesus, é quando ele ouve a mensagem do Evangelho. Não há outra maneira dele se converter. Eu dizia hoje de manhã, lá na igreja de Bezerros, olha, você pode ler o texto que você quiser, o texto filosófico, o mais belo, a mensagem mais reconfortante, a mensagem, aquele livro, sabe? Aquela trilogia. Você pode ler quanto quiser. Não traz paz, não traz salvação. A única mensagem que traz paz e salvação é a pregação do Evangelho. E você tem a missão. Você tem essa condição dada pelo próprio Senhor Jesus. E essa é a única maneira que um não crente tem para crer em Jesus. A única maneira de alguém ser salvo é ouvindo a pregação do Evangelho por meio daquele que foi enviado. E a pergunta é: você foi enviado? Veja o que é que diz Atos, capítulo 1 e o verso 8, por favor. Juntando esse texto com Mateus 28, verso 19, e Marcos, capítulo 16, verso 15, nós temos a missão. Qual é a missão? Ser testemunha de Jesus em todo lugar. Toda a técnica moderna, as imensas fortunas e campanhas de propaganda não podem nem começar
a expulsar as trevas do pecado do coração do não crente. Somente a mensagem do Evangelho. Só um avivamento do povo de Deus pode gerar suficiente poder evangelizador e missionário. E só pode haver esse avivamento, que vou chamar aqui de avivamento geral, por meio da pregação do Evangelho. Isso porque não há como evangelizar sem ouvir um pregador. Não há avivamento geral onde não somente a igreja é abençoada, mas também a humanidade sem pregação ou proclamação do Evangelho. Não há como encher a igreja, haver um avivamento tal que encha a igreja sem que haja pregação do Evangelho. Ah, pastor, mas eu gostaria que tivéssemos aqui uma igreja cheia, uma igreja, sei lá, de 500 pessoas, de 1.000 pessoas. Só vai ter condições de ter uma igreja com 500 ou 1.000 pessoas, se houver pregação do Evangelho, a partir dos membros desta igreja. E o interessante é que hoje lá em Bezerra foi uma pregação dura. Essa também. Mas não deveria ser uma pregação diferente no aniversário da igreja? Essa foi a mesma pregação na ordenação de Vinícius. Foi a mesma. E uns 2 dias depois ele olhou para mim e disse: pai, o pessoal gostou da pregação. Gostaram da pregação? Os seminaristas, não sei quem, gostou da pregação. Disse que bom. Mas, pai, tem uma partezinha lá que... Que parte? Aquela quando o Senhor diz que a igreja não prega a mensagem do Evangelho. Foi muito dura. Em outras palavras, era o que ele estava dizendo. Ele queria me dizer. Eu preciso afofar. Para que aconteça a conversão do pecador, é preciso que eu e você pregue a mensagem do Evangelho. Não tem outra mensagem, não tem mensagem de autoajuda. Não tem mensagem de... E eu dizia isso lá em Bezerra por causa da mensagem de Bezerra. É uma outra mensagem. Ela não tem nada a ver com essa, mas elas se comunicam. Porque algumas denominações têm uma mensagem que afofa o coração do pecador. Uma mensagem egocêntrica, onde coloca o pecador nas alturas. Você tem valor, você é importante. Quando a mensagem deveria ser aquela mensagem que já fora dito aqui, escola bíblica dominical e em culto também, aquela mensagem que nos faz voltar para casa de cabeça baixa, envergonhados de si mesmos, chateados consigo mesmo, porque somos pecadores. Ou seja, o que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que a mensagem não pode ser egocêntrica, de autoajuda. Ela precisa ser uma mensagem que nos diga a verdade do texto. E a verdade do texto é que nós precisamos pregar a mensagem do Evangelho. Na história, só há 2 casos de um avivamento geral, onde o mundo passou a ouvir a pregação e muitos se converteram. Só há 2 casos de um avivamento geral, onde o mundo se converteu. O primeiro caso ocorreu nos séculos iniciais da igreja primitiva. O mundo conhecido daquela época experimentou o poder de Cristo em pouco tempo. Lucas diz várias vezes em Atos que a igreja crescia. Atos 2, verso 47, Atos 5, 14, 19, 31, 16, 5, para citar alguns.
A pregação do Evangelho se espalhava rapidamente, levando muitos a crer e se unirem à igreja. Por isso que Lucas diz que a igreja crescia, e crescia rapidamente. Em uma única pregação, que certamente fora dura, 5.000 se converteram. A mensagem de Pedro. Juntando, não é, aquelas pregações, Atos, capítulo 4. Deixa eu só me encontrar aqui. Atos, capítulo 2, verso de número 41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Eu citei inicialmente 5.000. Indo para o texto, 3.000 pessoas. Avivamento geral. De igual modo, precisamos de um avivamento como esse. Precisamos da mensagem do Evangelho sendo proclamada por nós, por esta igreja que ora completa 14 anos. Pois é a mensagem do Evangelho a única maneira que o não crente tem para crer em Jesus. O segundo caso de um avivamento geral ocorreu com a extraordinária reforma protestante do século XVI, quando praticamente toda a Europa se defrontou com a mensagem da palavra de Deus pregada pelos reformadores. Naquela época, a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada era proibida, a leitura da Bíblia era proibida, não havia Bíblia na mão do povo. Em um caso em especial, Lutero traduz a Bíblia para o alemão, aproveita a tecnologia da época, a tecnologia mais moderna da época, a criação da prensa. Ele imprime textos da Bíblia Sagrada como se fossem folhetos e distribui na mão do povo. E a partir disso, há uma revolução em toda a Europa. Nós somos fruto daquela pregação, daquele avivamento em geral. Estamos hoje aqui completando 14 anos de vida enquanto igreja, enquanto congregação do presbitério de Caruaru. Precisamos pregar o Evangelho e continuar avante. Precisamos pregar a mensagem do Evangelho com perspectiva de futuro. Não é porque chegamos aos 14 anos que vamos agora descansar. Agora é que tem trabalho. Entende? Agora é que tem trabalho. Ambos incidentes históricos surgiram da dedicação pessoal dos crentes, tanto na igreja primitiva como na reforma protestante. Os crentes falavam de sua fé, cantavam nos seus hinos, oravam por meio dela e dela davam testemunho. Veja que nós temos muito trabalho a fazer. Nós temos que falar da nossa fé, como eles falavam. Nós temos que cantar os nossos hinos, como eles cantavam. Nós temos que orar por meio da palavra, como eles oravam. Nós precisamos dar testemunho do Evangelho, como eles davam testemunho. É muito trabalho.
Eles semearam a terra com a preciosa semente. Precisamos de igual modo semear, e semear através da proclamação do Evangelho. Se alcançaremos um terceiro evento de avivamento geral, não sei. Se teremos aqui na igreja um desses avivamentos que do nada nós temos aqui 500 pessoas, de 50 para 500 pessoas, assim, não sei. Mas sei que se quisermos que este avivamento aconteça, todos nós devemos proclamar o Evangelho, pois é a única maneira que o não crente tem para crer em Jesus. Meus irmãos, precisamos, diante do exposto, pregar, proclamar o Evangelho. Foi para isso que fomos chamados. Fomos chamados e enviados para essa missão. Portanto, estejamos onde estivermos. Eu moro lá no Inocop, lá no bairro de Indianópolis. Eu moro lá na Boa Vista 1. Eu moro lá Vila Kennedy, sei lá, no Chique-Chique. Pregue o Evangelho. Proclame Cristo. Anuncie as boas novas de salvação. Pregue a mensagem de Cristo. Se não o fizermos, estaremos negando o chamado e comissionamento. Se nós não fizermos, se nós não proclamarmos o Evangelho, é a mesma coisa que estarmos dizendo: Jesus, eu não te ouço, eu não estou nem aí para a tua missão dada a nós. Estaremos negando o chamado e o comissionamento, bem como negando ao próprio Cristo. Sem falar que estaremos negando aos não crentes a oportunidade, a única oportunidade que eles têm de serem salvos. Sendo assim, pregue o Evangelho. Sabem, meus irmãos, sabem aquelas pessoas que vocês querem ver convertidas? A gente tem alguém assim, ou um parente, ou um amigo, ou um vizinho, sei lá, alguém que a gente quer ver convertido, né? Nós gostamos tanto deles que queremos que eles estejam aqui, né? Não é assim? Você só vai vê-los convertidos se você pregar para eles. Eles terão a possibilidade de se converterem se vocês pregarem para eles. Pastor, então quer dizer que até aqui eu não o tenho feito? Não, não é isso que eu estou dizendo. Muito pelo contrário. Eu sei que você é um árduo pregador do Evangelho. É uma árdua pregadora do Evangelho. E por isso Deus tem abençoado você. E por isso Deus tem dado à sua igreja 14 anos de existência. Eu não estou dizendo que você é um mau servo, um servo inútil. Não, eu não estou dizendo isso. Pelo contrário. O que eu quero dizer para você é que se você tem feito, faça ainda mais. Pois Deus não espera outra coisa de nós. Em determinado momento, Jesus disse: o meu Pai trabalha até hoje. Olha, desde a fundação de todas as coisas, Deus trabalha. E os problemas me parece que são muitos. E Ele vai nos ajudando, Ele vai nos dando a condição de vencermos as dificuldades. Ele continua trabalhando. Por que é que nós não vamos trabalhar também? A sua missão é essa, pregar o Evangelho. Pregue o Evangelho. E certamente o Senhor Deus, no final, dará a você a coroa. O próprio Senhor Jesus diz: aos vencedores darei a coroa. Aqueles que permanecem firmes com o propósito de cumprir a missão que receberam, no final recebe os galardões.
Continue pregando a mensagem do Evangelho. Que Deus possa nos ajudar. Oremos. Senhor, ajuda-nos a ocupar-nos seriamente com a difusão do Evangelho por nossas palavras, nossos atos e nossas orações. Abençoa as igrejas mundo afora, especialmente, ó Deus, a nossa. Abençoe, ó Deus, a Igreja Presbiteriana Boa Vista 1. Abençoe, ó Deus, não somente a mim, o pastor desta igreja, mas a cada irmão e irmã, cada pregador. Poderia até dizer pregador leigo, mas cada pregador que há aqui neste lugar, ó Deus. Que a tua palavra seja anunciada por cada um de nós. Que a tua palavra, ó Deus, saia da nossa boca e também seja perceptível a partir das nossas ações. Que possamos levar essa mensagem a tempo e a fora dele. Como fora instruído Timóteo, prega, insta, exorta, a tempo e a fora de tempo. Prega a palavra, insta quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Que possamos, ó Deus, fazer isso, mas para fazermos isso precisamos que o Senhor continue nos instrumentalizando, isto é, nos usando, dando a cada um força, ânimo, coragem, disposição para falar de Jesus. Que estes 14 anos se tornem 28, que os 28 se tornem 56 anos e tantos anos quanto sejam necessários para a vinda de Cristo, que esta igreja esteja firme neste propósito, ó Deus, de proclamar o Evangelho de Cristo Jesus. Somente assim, ó Deus, teremos os pés formosos. Nos abençoa, ó Deus, nos abençoa durante esta semana que se inicia. Que a oração que fazemos, e a fazemos no nome de seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Recebamos a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo estejam sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém.